Eu cumprimento os meus alunos com muita satisfação. Eu estou na presença de vocês para a gente dar início, então, a parte do meu programa, do curso de especialização em psiquiatria, em que se fala sobre ética. Nós criamos essa aula, a ética, associada a outras aulas que nós chamamos de políticas públicas. Por quê? Porque nós achamos importantíssimo que nossos alunos tenham uma noção básica, um pouco maior, a respeito de como funciona a sociedade do ponto de vista das políticas públicas relacionadas especialmente à saúde mental. Então, esta aula de ética, ela é uma primeira aula. E uma primeira aula importante porque nós não podemos ficar apenas da definição de ética e de moral ou simplesmente pegando o nosso código de ética médica, que é extremamente importante, é aquele que nos dá as regras sobre a conduta do médico perante os seus pacientes, mas nós temos que ter uma ambição maior. É a ambição de entender mais profundamente o que nós entendemos por ética, o que nós entendemos por moral. Nós então vamos ter sobre o tema 4 ou 5 aulas a respeito disso, e para isso nós vamos recorrer ao que eu chamaria de auxílio importante que nos é dado por vários pensadores ao longo da história, desde os filósofos da Grécia Antiga até a época mais recente. Então, o que nós pretendemos fazer? É fazer com que haja uma conexão entre esses vários pensadores para que o nosso aluno seja influenciado nesse sentido e seja também, neste aspecto, estimulado a procurar estas fontes do conhecimento. O que nós queremos salientar para vocês? Que a ética não é um conjunto de regras, tal como o Código Civil ou como o Estatuto da nossa instituição, o Centro de Estudos José de Barros Falcão. Ele é isso também, mas ele é principalmente uma reflexão que cada um de nós deve fazer a respeito do que é certo e do que é errado. E isso, dito desta maneira, às vezes parece muito fácil. E, no entanto, não é tão fácil assim. Nós temos que sempre, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, fazer diversas ponderações. Ponderações que, a meu ver, elas devem ser baseadas numa racionalidade. Sem essa racionalidade, nós não podemos discutir o que seja ética. Ou seja, eu quero transmitir para vocês, neste momento, que a discussão sobre ética, com toda certeza, ela só é válida se houver o debate, ou o estudo, ou a reflexão, através de pensamento racional. Dito assim, de uma maneira mais simples, é muito difícil
as pessoas que tenham, por exemplo, transtorno mental, em especial transtornos mentais mais aprofundados, ter a capacidade de debater um assunto de natureza tão complexa. Nós vamos combinar aqui que a ciência, a comunicação entre as pessoas, tudo que a gente imaginar em termos de comunicação, depende muito do que nós chamamos de conceitos ou de definições, inclusive daquilo que nós chamamos de metáfora. Então, nós vamos começar por aí. O que é um conceito? Qual é a significação de conceito? Conceito vem de conceptos. Esse significado, ele se torna muito importante porque a partir dele é que nós desenvolvemos aquilo que nós poderíamos chamar de raciocínio em torno de uma temática qualquer. Então, o conceito é o que a gente poderia chamar de uma coisa concebida, aquilo que se formou na nossa mente. O conceito pode ser tanto uma ideia, como um juízo, um julgamento, como uma opinião sobre algo ou sobre alguma coisa. Certo? Então, conceito é algo muito importante para a gente fixar, porque para a psiquiatria, para a medicina, para a ciência, para tudo, mas para a psiquiatria, o entendimento é feito principalmente a respeito do significado dos conceitos, das coisas abstratas que nós, teoricamente, então, nós temos que abordar. Outra coisa é a definição. Existe uma diferença entre conceito e definição. A definição é algo extremamente importante. Então, nós temos que definir se alguém, por exemplo, está psicótico ou não está psicótico. Só com base nessa definição é que nós vamos tomar uma decisão importante, por exemplo, que é de internar uma pessoa. Ela, estando psicótica, ela pode ser prejudicial ou pode ser um risco, tanto para si como para os outros, para a sociedade. Então, esta pessoa, para resguardo dela, para sua própria proteção e para a proteção também dos demais, ela tem que ser internada. Isto que eu estou chamando, então, de uma ideia ou de um julgamento, de um conceito, é muito importante para nós, porque ela vai pautar, ela vai orientar a nossa conduta a partir, por exemplo, de uma pessoa que, a nosso ver, tem que ser internada. É muito comum o doente dizer para nós que ele está preso. Eu estou preso aqui e não me deixam sair. É muito diferente. Uma coisa é ser internada, a pessoa ser internada porque apresenta um estado psicótico. Outra coisa é a pessoa ser presa porque cometeu um crime, por exemplo. E a outra coisa que é muito interessante e tem um aspecto formidável é a capacidade do ser humano de fazer comparações. Essas comparações são chamadas de metáforas, vem do grego metaforar. O que os gregos queriam dizer? Que esta palavra queria dizer uma mudança, uma transposição.
não é nada mais do que tomar uma palavra para dizer alguma coisa, embora ela não sirva literalmente a respeito daquilo que nós estamos tratando. Então, existe uma comparação desta palavra com uma outra palavra, e esta comparação nós chamamos de metáfora. Por exemplo, a minha prima é uma flor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a minha prima é delicada, é linda, é bonita, é inteligente. Então, com esta frase, eu estou fazendo uma metáfora. Dito isso inicialmente, nós temos que partir, então, de alguns conceitos que são fundamentais. Quais são eles? Nós temos que ter os conceitos de 4 situações, ou de 4 palavras, ou de 4 expressões que são fundamentais para se raciocinar do ponto de vista de nossa especialidade e com relação aos pacientes que nós examinamos. Quais são? A primeira delas é algo assim muito geral e que nós falamos a todo momento. Nós falamos assim: fulano de tal tem muita personalidade. A personalidade, no caso, quer dizer que aquela pessoa tem uma força muito grande, ela é muito capaz, ela defende com ardor as suas posições, coisas desse tipo. A nossa definição de personalidade não tem esse significado. Dentro do nosso conceito de personalidade, ela serve para nos orientar do ponto de vista das outras definições que vêm a seguir, que dizem respeito ao que é uma pessoa psicótica, o que é psicose, o que é psicose, o que é um estado psicótico, o que é uma neurose e o que é um transtorno de personalidade, que são vários. Então, essas 4 condições, personalidade, psicose, neurose e transtorno de personalidade, têm que ficar muito firmes na mente de cada um de vocês, porque isso que nós vamos encontrar nos nossos pacientes. Mas vejam bem, essas definições, elas não podem ser tomadas de uma maneira literal. Isso é um formato teórico. Nós sempre temos que pensar que o nosso formato teórico pode não corresponder àquilo que nós encontramos na prática, ou seja, no exame do nosso paciente. Ela não é, por exemplo, o que a gente poderia dizer uma fotografia a respeito daquilo, a começar pela própria definição de personalidade. Então, como vocês vão ver como exemplo disso que eu estou dizendo, um grande pensador que é autor de um livro muito volumoso, ele escreveu só sobre personalidade. Essa é a temática do livro. Chama-se Allport. Então, uma dessas definições que ele coloca neste livro, nós achamos que tem um formato prático e relativamente fácil para que qualquer um de nós consiga absorver o que ele quer dizer. Vejam bem como é que ele define.
personalidade é uma organização dinâmica de sistemas psicofísicos que determinam os ajustamentos peculiares de cada indivíduo ao seu meio. Então vocês veem que nessa definição nós temos que destacar algumas palavras e novamente empregar aquilo que nós chamamos de conceito. O que é uma organização? O que é um sistema psicofísico, cérebro e mente, por exemplo? O que é determinar os ajustamentos? O que é peculiar, ou seja, aquilo que é próprio de cada um? E o que é o seu meio? Então, vocês veem que pela própria definição de personalidade, que aparentemente é relativamente precisa, no entanto, nós somos capazes de pensar e aprofundar cada uma das partes desta definição. Vocês podem, então, imaginar o que seja uma organização, não é? Organização lembra logo algo que funciona bem. Quando não funciona bem, a gente diz que algo está desorganizado. O sistema é algo em que as coisas estão conectadas umas com as outras. É o que existe, por exemplo, com relação ao ser humano, quando se diz que cérebro e mente e cérebro, eles funcionam de forma integral. E, na realidade, apenas agora está se conseguindo descobrir muitas coisas através da neurociência que são capazes de explicar um pouco melhor o comportamento humano. Aí nós temos que discutir, neste aspecto também, o que é psicológico, o que é físico, ou o que é mental, o que é orgânico, o que é ajustamento. E só no último item, por exemplo, que diz respeito aos meios, vocês imaginam a complexidade que esta definição também traz com ela. Que meios? Onde vive? Como é a família? Como é que a pessoa se desloca para o seu trabalho? Como é que é o trabalho dela? Com quem é que ela fala? De que maneira ela fala? Como é que ela se comporta perante outras pessoas? Quais são as suas ideias? Etc. Então, isso nos leva a pensar que nós temos que definir também o que é o conceito de transtorno. O que é um transtorno mental? O que é um transtorno relacionado à mente e ao cérebro? Essa parte é muito importante porque ela é sempre objeto de muito debate, de muita discussão. Afinal, por que as classificações nossas, elas chamam de classificação dos transtornos mentais? Por que ela não chama de classificação das doenças mentais? As classificações, elas também, nós devemos conceitualmente não considerá-las como algo literal, tal como eu já falei anteriormente. Então, os pensadores que acabaram então construindo as classificações mentais discutiram muito a respeito disso e chegaram à conclusão que, com relação aos transtornos da mente, deveriam muito mais usar o termo transtorno do que usar o termo doença. E é muito interessante isso, porque então nós vamos ter lá nas nossas classificações a maior parte de todas as nossas, aquilo que nós chamamos de doença mental, elas estão lá sendo classificadas como transtornos. Aí vem mais uma discussão.
Então, nós devemos chamar esses transtornos de transtornos mentais, ou nós devemos chamá-los de transtornos do cérebro. Afinal de contas, a mente é o cérebro e o cérebro é a mente. Aí então se estabelece a confusão com relação até os limites de cada especialidade. Até onde vai a psiquiatria e até onde vai a neurologia. Ou melhor seria nós adotarmos a expressão neuropsiquiatria, que envolveria, portanto, cérebro e mente. Mas, tomando como área da psiquiatria aquilo que nós chamamos muito mais de transtornos mentais ligados aos aspectos psicológicos, nós devemos lembrar sempre que a nossa atividade é examinar de modo principal, mas não só, as funções psíquicas. Estas devem estar sempre na nossa cabeça. Consciência, atenção, senso-percepção, orientação, memória, inteligência, afetividade, pensamento, conduta e linguagem. E por quê? Porque nós vamos ter, depois com a prática, a verificação de que alguns transtornos mentais apresentam uma alteração muito mais relacionada a determinadas funções psíquicas e outros a outros transtornos mentais. Para dar um exemplo, se nós examinarmos um esquizofrênico, ele vai apresentar várias alterações, possivelmente em todas essas funções mentais ou psíquicas, mas vai se destacar aquelas alterações relacionadas, por exemplo, ao pensamento e à linguagem. Então, assim, de uma maneira esquemática, nós poderíamos dividir os transtornos que nós examinamos diariamente de dois tipos: os transtornos funcionais e os transtornos orgânicos. Por que isso? Porque os transtornos funcionais, eles então estariam muito mais dentro da área da psiquiatria, enquanto que os transtornos orgânicos, eles estariam muito mais dentro da área da neurologia. Mas vocês veem, nada impede que o psiquiatra trate de um deficiente mental, que seria então algo orgânico, ou de um epilético, que também é classificado aqui como orgânico porque tem lesões neuronais que causam convulsões e outros quadros clínicos. Ou uma pessoa idosa que apresenta principalmente problemas de confusão mental, de orientação ou principalmente de memória. Então nós vimos o conceito de personalidade do Alport, que é a base de tudo. E vamos então a três conceitos que são importantíssimos, que é o conceito de psicose, de neurose e de transtorno da personalidade. Conceito de psicose. Vejam bem, ocorre uma ruptura profunda de personalidade, com perda de contato com a realidade e ausência de conhecimento de sua própria doença. Tem que se destacar, então, que é uma ruptura profunda, mas mesmo essa ruptura profunda nós podemos colocar em discussão, porque ela não precisa ser
profunda de tal maneira que a pessoa não saiba nada do que está acontecendo. Ela tem graduações. Eu pediria que vocês se lembrassem, por exemplo, de pacientes que, quando vocês chegam de carro no pátio do Hospital São Pedro, aqueles pacientes, de modo geral, são, apresentam um transtorno mental que a gente chama de cronificado. São pessoas que já estão deterioradas do ponto de vista de suas personalidades. Mas, apesar dessa deterioração, eles olham para o carro e se afastam. Ou seja, eles têm a percepção, eles têm parte daquelas funções psíquicas que interessam para que ele se resguarde, para que ele se defenda daquele objeto que está se aproximando dele e que pode lhe causar um dano. Vocês veem, portanto, como o que a gente chama de ruptura profunda da personalidade pode ter os seus vários graus. A perda de contato com a realidade, essa é extremamente importante, é justamente a pesquisa das funções psíquicas que vai nos mostrar quais são as alterações que existem e que permitem depois nós encadearmos um raciocínio para chegarmos ao nosso diagnóstico. Um outro aspecto interessante, que é o último dessa definição, vocês veem que tem 3, né? A ruptura maior ou menor da personalidade, a perda de contato com a realidade, que é investigada através das funções psíquicas, e o terceiro, que é a ausência de conhecimento da sua própria doença. Aqui, então, está se chamando de doença, mas pode se chamar de transtorno mental. Então, essa ausência de conhecimento é muito interessante porque o louco não admite que é louco. Se nós colocarmos, por exemplo, um esquizofrênico na frente do outro, e nós 3 conversarmos, e depois pedirmos para que um saia e se pergunte para aquele que permaneceu: o que tu achas do fulano de tal que saiu? Ele está bem da cabeça? Ele esquizofrênico, vai dizer: não, ele está completamente maluco, ele está louco. Agora, se nós invertermos, trouxermos de volta aquele que saiu e fizermos a mesma coisa, ele também vai dizer para esse que ficou que esta pessoa está completamente louca. Ou seja, 2 loucos conversam, se dão conta da loucura do outro, mas não se dão conta da própria loucura. Este é um aspecto interessante, porque se nós levarmos para o homem sadio mentalmente, isso também acontece. Ou seja, todos nós, muitas vezes, identificamos nos outros não só um transtorno mental, como distúrbios de comportamento ou uma conduta que é inadequada, embora sejam consideradas pessoas normais, e não nos damos conta daquelas anormalidades, entre aspas, que nós próprios possamos ter. Daí aquela expressão que continua válida sempre, desde Sócrates, do que nós sempre repetimos, que conhece-te a ti mesmo. Ou seja, um psiquiatra se supõe que não seja louco. Ou seja, nós temos que acreditar que aquela pessoa que oficialmente
é tida pela sociedade como alguém com a capacidade de considerar os outros como louco ou não, não seja louco. Então, daí a importância desses conceitos que nós estamos transmitindo para vocês nesta primeira aula. Então, o que nós podemos acrescentar com relação à psicose? Nós podemos acrescentar que essa psicose, ela pode ser, por exemplo, momentânea. É muito comum a gente ler numa notícia da mídia de que alguém ficou indignado porque estava dirigindo com seu belo carro pela Avenida Ipiranga e um outro bateu no seu carro. Ele sai do carro e dá um tiro no motorista do carro que danificou o seu automóvel. A gente pode pensar, mas como o sujeito, por causa de uma batida no seu carro, cometeu um crime, matou a outra pessoa? Sim, é bem possível que durante alguns minutos aquela pessoa ficou psicótica. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que sempre fazer os exames mentais nossos, baseados também na história daquela pessoa. Porque existem pessoas que são impulsivas e que em determinados momentos podem apresentar estados psicóticos, embora sejam estados psicóticos praticamente repentinos ou muito rápidos, mas suficientes, por exemplo, para cometer um crime. E veja-se bem, quando uma pessoa está em estado psicótico, ela é insensível a qualquer crítica, insensível a qualquer tipo de argumentação lógica. Ela é incapaz de discutir de uma maneira normal. Então, bem estabelecido o conceito de psicose, vamos para o conceito de neurose. Vejam bem, por que durante todo o primeiro ano vocês estão em unidades do Hospital São Pedro, onde existem, presumivelmente, evidentemente, pacientes psicóticos? É porque o conceito de psicose, a partir da psicose, é que nós vamos ter uma noção mais profunda a respeito do transtorno mental. Lá adiante, no segundo e no terceiro ano, vocês, pacientes também psicóticos alguns, mas de modo principal dentro daquele conceito que nós chamamos então de neurose. A neurose é um termo que hoje caiu bastante, ele não é muito utilizado, mas serve nesse momento para a gente formular justamente o conceito. E aí a gente tem que se lembrar do conceito de psicose. Nós temos que nos lembrar a respeito do que acontece com o psicótico. Ele alterou a sua personalidade. Se disse até que houve uma ruptura da sua personalidade em diferentes graus. Isso não acontece com o neurótico. Ele não tem uma ruptura da sua personalidade. A sua personalidade permanece mais ou menos igual em todos os momentos. Há uma estabilidade maior da sua conduta, do seu comportamento. O segundo aspecto que nós vimos na definição de psicose foi perda de contato com a realidade, que nós examinamos através do exame das funções psíquicas. O que acontece com o neurótico? Essa perda de contato com a realidade não existe.
Ele não tem perda de contato com a realidade, ele conserva a sua capacidade de saber o que acontece consigo. Ele tem discriminação a respeito das coisas, ele tem um comportamento que pode se chamar de normal ou praticamente normal. E outros dois aspectos importantíssimos é que a pessoa que apresenta um estado neurótico, ele sofre com aquilo. Ele tem sofrimento. Isto é importantíssimo para a gente fazer a distinção depois com o transtorno de personalidade. Nós vimos que, com relação ao psicótico, se diz que ele não tem consciência da sua própria doença. Isso é ausente nele. E chega-se a dizer que o psicótico não tem sofrimento, ele não tem sentimentos, ele é uma pessoa fria, ele não reage de forma sentimental, enquanto que o neurótico, sim, o neurótico sofre. E, portanto, ele tem conhecimento da sua própria doença. Vamos já dar um exemplo. Vamos supor um transtorno mental do tipo neurótico. Uma pessoa fóbica. A pessoa é fóbica e não consegue andar de elevador. Ele não anda de elevador. Por diferentes motivos, ou alguma coisa que aconteceu quando ela andou de elevador, etc, etc. Não vem o caso aqui com relação à definição. Esta pessoa sofre, ela tem esse sofrimento e chega a evitar, então, o uso de elevadores. Ela prefere subir 12 andares pela escada e não usar elevadores. Então, o que se destaca aqui? Não há ruptura, e sim uma alteração da personalidade de uma maneira que poderá não ser muito acentuada, permanece o contato com a realidade, existe o sofrimento está presente, a presença do transtorno mental é percebida pela pessoa, ela sofre com as suas dificuldades, sofre e muitas vezes esconde isso aí das outras pessoas. E o quadro clínico é geralmente estável, é um quadro clínico que permanece. Então, essa distinção entre esses vários conceitos, essas várias definições, essas várias ideias, nós encontramos nas pessoas que nós examinamos e nós temos que encontrá-las, mas não de uma forma assim tão literal quanto fica estabelecido numa definição como nós tivemos ocasião de ver nesse momento. Vamos então para um último conceito, que é o transtorno de personalidade. Isso é algo que vocês estão vendo diariamente. O que é um transtorno de personalidade? Ele está relacionado ao que a gente chama de conduta da pessoa. É o comportamento da pessoa com relação aos outros indivíduos. Então, a gente diz que são perturbação de conduta de caráter repetitivo, em que não existe sofrimento ou existe escasso sofrimento, e as pessoas são imediatistas e não aprendem com a experiência pela qual elas passaram. Vejam bem, é de destacar sempre o aspecto de repetição. Vamos supor alguém, e que é uma coisa muito comum, alguém que tenha esse transtorno.
Transtorno de personalidade é aquilo que antes a gente chamava de personalidade psicopática. Então, alguém queria ofender uma outra pessoa, aquele é um psicopata. E nós vemos, então, os psicopatas diariamente aí na sociedade, envolvidos e desenvolvendo as mais diferentes atividades sociais e profissionais. Às vezes, inclusive, como vocês sabem, até em postos de mando, em postos governamentais. Existem aqueles que nós chamamos portadores de transtornos de personalidade. Isso, às vezes, é muito comum, é visto pelos demais cidadãos e é visto por seus pares e, às vezes, é como se não fosse visto, embora todo mundo esteja consciente de que aquele tipo de conduta é inadequada do ponto de vista social. Acho que ficou bem claro o que é o transtorno de personalidade. Ele é extremamente importante, porque estes quase sempre não procuram nenhum tipo de assistência. Eles não se acham com doença nenhuma. Eles se acham espertos, eles se acham capazes de enganar os outros. E desta maneira, às vezes até se sentem superiores aos demais. Eu colocaria como exemplo, assim, para ninguém esquecer, aquilo que muitos dizem que foi um transtorno mental do tipo psicótico, e outros dizem que foi um transtorno de personalidade. Qual seria essa personalidade conhecida de todos? Chama-se Hitler. É bom estudar quem foi Hitler, qual foi o seu comportamento, qual era a conduta dele perante os demais seres humanos e a grande responsabilidade que ele teve pela Segunda Guerra Mundial. Mas vejam vocês, dificilmente um psicopata está sozinho. Ou se junta a outros psicopatas e às vezes até pode ocorrer um sistema todo social que pode ser chamado de psicopático. A partir daí, desses conceitos iniciais, nós podemos definir uma questão importante. Chegou um paciente numa unidade do Hospital São Pedro. Ele é examinado pelo médico. É um médico que cabe fazer aquilo que nós chamamos de diagnóstico diferencial, que é aquilo que anteriormente eu falei. Esse paciente, ele tem uma causa orgânica ou as causas são de natureza psicológica? Isso é importantíssimo, porque feito esse diagnóstico, examinado deste ponto de vista, nós temos que obrigatoriamente pedir todos os exames complementares que sejam necessários para estabelecer, em primeiro lugar, um diagnóstico de natureza orgânica. Vamos dar um exemplo. Um exemplo até que houve lá na própria unidade a qual eu mais estou chegado, que é a Mari Martins Masculina. Um paciente já tinha várias internações, sempre com o diagnóstico de esquizofrenia. Pois
uma de nossas alunas chamou a atenção que era esquisito o comportamento desse paciente e que lhe parecia que poderia ter algo orgânico. E insistiu que deveria haver exames complementares, do tipo radiológico, etc. Família pobre, esse paciente vindo do interior, a família sem recursos financeiros para mandar fazer os exames necessários, mas a família fez um esforço e pagou lá um exame que, em termos de paciente particular, custe, digamos, 600, 800 reais, que para essa família era um gasto bastante grande. E lá veio o diagnóstico. Tinha um crâniofaringioma, ou seja, um enorme tumor bem centralizado, que então imediatamente nos explicou por que ele tinha defeitos visuais, por que ele batia com um dos lados do corpo nas outras pessoas e não tinha modo de caminhar reto. E como é que esse paciente passou anos e anos e anos com tumor daquele tamanho na cabeça, sempre com diagnóstico de esquizofrenia, e nunca houve o pedido de exames complementares. Entenderam vocês a importância dos exames e desse diagnóstico diferencial como unidade, como uma atitude principal desde o início? Não tem sentido nós tratarmos a esquizofrenia, isso não quer dizer que ele não pode ter o tumor e também esquizofrenia, mas poderá também se explicar todos os transtornos dele somente pelo aspecto do dano orgânico que ocorreu no seu tecido cerebral. Isso, então, está ligado ao outro aspecto que nós chamamos a atenção no início, que é a questão das políticas públicas. De nada adianta nós termos um sistema único de saúde, que deve ser muito elogiado, se nós não tivermos também a possibilidade de fazermos aqueles exames complementares que são necessários para se chegar a um diagnóstico definitivo. Então, qual é o papel principal do médico? É fazer esse diagnóstico diferencial. Através desse diagnóstico diferencial, nós vamos chegar àquele diagnóstico sindrômico, ou seja, mais geral, que nós desejamos. É um psicótico, é um neurótico, é um transtorno de personalidade. A etiologia é psicológica ou é orgânica? E aí tem um terceiro aspecto que faz parte dessa sequência, que nós chamamos de diagnóstico psicodinâmico. Este é importantíssimo e se refere à história de cada paciente, à história de cada pessoa. Esta é fundamental. Através dessa história, e quanto mais detalhada, melhor, é que nós vamos desenvolver o que nós chamamos de psicoterapia. Através da psicoterapia, nós podemos, inclusive, transformar aquela pessoa, fazer com que ela melhore muito, com a ajuda também dos psicofármacos que nós temos à nossa disposição. Basicamente é isso que nós teríamos para dizer para vocês nessa primeira aula.
Mas eu queria acrescentar que a maior parte destas aulas sobre ética nós retiramos de um livro que nós recomendamos, cujo título justamente é Ética, de um jurista famoso aqui no Brasil, chamado Flávio Conder Comparato. E lá pelas tantas, em seu livro, ele diz assim: do ponto de vista ético, nós sempre devemos nos perguntar quem somos, o que queremos e contra quem lutamos. Nós vamos ter oportunidade de desenvolver essa temática de ética nas próximas aulas. Mas eu vou mandar esse material para vocês, este que eu acabei de mencionar, com estes slides que eu costumo apresentar nas aulas, mas vou mandar também algumas coisas que são importantes. Todos nós sabemos que antes do pensamento racional, que eu diria, para definir uma época, começou principalmente com o Sócrates. Por quê? Porque o Sócrates, lá pelo quinto século antes de Cristo, devia ser um chato, né? Ele abordava as pessoas e sempre perguntava a respeito disso, daquilo, e as pessoas perguntavam: mas por que tu quer saber isso? Porque eu ando à procura da verdade. E ele nunca encontrou a verdade. A verdade é algo extremamente difícil de encontrar. E a verdade também é difícil do ponto de vista científico. Os médicos estão sempre à procura da verdade, daquilo que é cientificamente capaz de ser provado. Então, através da ciência da medicina ou das ciências ligadas à medicina, o médico faz o seu trabalho diário. E a gente nunca pode esquecer disso. Mas é muito interessante se saber o que existia antes de Sócrates. Existiam os mitos. Através dos mitos, as pessoas se entendiam de uma maneira fantasiosa. Por isso eu vou mandar para vocês também cópias de 4 mitos que eu acho os mais importantes assim, para a gente discutir. O mito de Adão e Eva, vocês conhecem, né? O mito dos metais, o mito da criação, esse é formidável. O mito da caverna, e eu vou acrescentar mais um, o mito de Sísifo. Sísifo. E aí nós vamos ter a oportunidade de conversar também a respeito dos mitos. Nós não podemos viver no século XXI acreditando em mitos. Eles não existem. Os mitos são uma beleza. Realmente vale a pena ler tudo que existe a respeito dos mitos. Existem muitos livros. Eles têm a beleza da poesia, da criatividade humana, daquilo que nós temos prazer de ter conhecimento com relação ao que o ser humano pode criar e transmitir para os outros. O que seria de nós sem a poesia, sem a música, sem a arte? Mas nós temos que também sempre tentar viver de acordo com o que a ciência é capaz de nos transmitir como verdade. Vou mandar também alguns exemplos de metáforas retiradas
principalmente de um livro chamado Seis Conferências, do escritor argentino Jorge Luis Borges. Mas eu recomendo que vocês procurem o filme O Poeta e o Carteiro, em que o grande poeta chileno Pablo Neruda mostra a um carteiro as metáforas, a beleza das metáforas. E nós, os psiquiatras, vivemos muito, mas muito, ligados às metáforas. Por último, eu vou salientar também a importância das religiões, como elas são importantes. E vocês vão encontrar nos nossos pacientes, quase sempre, quase todos eles, uma ligação com as religiões. E aí eu coloco um exemplo que eu considero importantíssimo, que é o exemplo do Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro foi um fanático religioso que fundou uma cidade de 30 mil habitantes na Bahia, chamada Canudos. Existem duas obras que ninguém pode deixar de ler, principalmente nós, os psiquiatras, que é Os Sertões de Euclides da Cunha e A Guerra do Fim do Mundo. A Guerra do Fim do Mundo foi escrito por Mário Vargas Llosa, que é um escritor peruano, que fez uma pesquisa enorme a respeito dessa guerra lá na Bahia e que escreveu um livro que a gente começa a ler e não para até o final. Escreve bem diferente do Euclides da Cunha, que a gente tem que fazer um esforço enorme para conseguir ler, mas ambos formidáveis. O Euclides da Cunha era um jornalista e, ao mesmo tempo, um militar. Uma vida trágica. Acabou assassinado pelo amante da mulher. Isso eu nem devia dizer para não chocar vocês, mas isso acontece, vocês sabem. Então vale a pena vocês irem no Google, vale a pena ir procurar esses filmes. Tudo está ligado à nossa psiquiatria. E é isso que nós queremos dos nossos alunos, que tenham os seus conhecimentos técnicos, saibam como prescrever os medicamentos que nós usamos, que são grandes armas, mas saibam também ligar a psiquiatria com a literatura, com a poesia, com a arte, com a criatividade humana. Então, para essa primeira aula, eu agradeço muito a atenção de vocês.